gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Eu digo sempre que é um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio que o Senhor, bom Deus, me dá de estar aqui e de ter você aí do outro lado. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em 2 Crônicas, que é onde nós faremos a leitura hoje. Já abra aí a sua Bíblia também e vamos para o capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5. Vamos fazer uma oração? Bom, hoje nós estamos no dia de número 162 do nosso plano de 365 dias. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um encontro com a Tua Palavra, essa sala de leitura. Rendemos graças ao Teu santo nome. O Senhor é um Deus muito bom, maravilhoso. Nos deixou a Tua Palavra, a Tua instrução. Estamos aqui para ouvi-la, para gravar em nosso coração e nossa mente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblia compartilhada aí com vocês, 2 Crônicas, capítulo 5. Assim foi terminada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro todas as coisas que Davi, o seu pai, consagrou, e a prata e o ouro, e todos os instrumentos ele colocou entre os tesouros da casa de Deus. Então, Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, para fazer subir a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Porquanto todos os homens de Israel se reuniram diante do rei na festa, que era no 7º mês. E todos os anciãos de Israel vieram, e os levitas ergueram a arca, e trouxeram a arca e o tabernáculo da congregação e todos os vasos sagrados que estavam no tabernáculo, e os sacerdotes e os levitas que os fizeram subir. Então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estava reunida a ele diante da arca, sacrificava ovelhas e bois, os quais não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram para dentro a arca do pacto do Senhor até o seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam pelo alto a arca e as suas hastes. E eles também removeram as hastes da arca, de forma que as extremidades das hastes eram vistas da arca na frente do oráculo, mas elas não eram vistas na parte de fora. E ali ela está até este dia. Não havia nada na arca, salvo 2 tábuas que Moisés colocou nela em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. E sucedeu o quê? Quando os sacerdotes saíram do santo lugar, pois todos os sacerdotes que estavam presentes foram santificados e, portanto, não observaram a sua equipe, também os levitas, que eram os cantores, todos os de Asaf, de Remã, de Jedutum, com os filhos de seus irmãos, estavam vestidos em linho branco, tendo símbolos de saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar, e com eles 120 sacerdotes soando. Sucedeu o quê? Enquanto os trombeteiros e os cantores eram como um para fazer um som para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com instrumentos musicais, e louvaram ao Senhor, dizendo: pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu amo esse versículo aqui. Ele é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que então a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que coisa gloriosa, né? Capítulo 6. Então falou Salomão,
O Senhor tem dito que ele habitará na profunda escuridão. Eu, porém, edifiquei uma casa de habitação para ti, e em lugar para a tua eterna morada. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu aquilo que ele falou com a sua boca ao meu pai Davi, dizendo: Desde o dia em que eu retirei o meu povo da terra do Egito, eu não escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel para nela edificar uma casa, para que o meu nome pudesse ali estar. Tampouco escolhi homem algum para ser soberano sobre o meu povo, Israel, mas escolhi Jerusalém, para que o meu nome pudesse estar ali, e escolhi Davi, para estar sobre o meu povo, Israel. Ora, estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, o meu pai: Porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem em teres isto no teu coração. Todavia, não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para meu nome, para o nome dele. Portanto, o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque estou levantado no lugar de Davi, o meu pai, e estou posto no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei a casa para o nome do Senhor Deus de Israel. E nela pus a arca, na qual está o pacto do Senhor, que ele fez com os filhos de Israel. As tábuas, os mandamentos estavam dentro da arca. E pôs-se em pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão havia feito uma plataforma de bronze, de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura, e 3 côvados de altura, que havia posto no meio do átrio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se diante de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. E ele disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu no céu nem na terra, que guarda o pacto e demonstra misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti de todo o coração. Tu, que tens guardado com o teu servo Davi, o meu pai, aquilo que lhe prometeste, e falaste com a tua boca, e o cumpriste com a tua mão, como é neste dia. Agora, portanto, ó Senhor Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, o meu pai, aquilo que tu lhe prometeste, dizendo: Não te faltará um homem diante de mim, para se assentar no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho, para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, a qual falastes ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu é o céu dos céus, não são capazes de te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Tem consideração, portanto, pela oração do teu servo e pela sua súplica, ó Senhor meu Deus, para atentares ao clamor e à oração a qual teu servo suplica diante de ti, para que os teus olhos possam estar abertos sobre esta casa dia e noite, sobre o lugar do qual dissestes que ali colocarias o teu nome, para atentares à oração que o teu servo ora em direção a este lugar. Ouve, portanto, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, as quais eles farão em direção a este lugar. Ouve do lugar da tua habitação, a saber, do céu. E quando ouvires, perdoa. Se um homem pecar contra o seu próximo, e sobre ele é lançado um juramento para fazê-lo jurar, e o juramento chegar diante do teu altar nessa casa, ouve do céu, e faz, e julga os teus servos, condenando-o ao ímpio para fazeres recair o seu proceder sobre a sua própria cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. E se o teu povo, Israel, for derrotado diante do inimigo por terem pecado contra ti, e se converterem, confessarem o teu nome, e orarem, e fizerem súplicas diante desta casa, então ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traz-lhes de volta para a terra que tu destes a eles e aos seus pais. Quando o céu estiver fechado, e não houver chuva, por terem pecado contra ti,
Todavia, se eles orarem em direção a esse lugar e confessarem o teu nome e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve tu do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e envia chuva sobre a tua terra, a qual tens dado ao teu povo por herança. Se houver fome na terra, se houver peste, se houver crestamento ou mofo, locustas ou lagartas, se os seus inimigos os cercarem nas cidades da sua terra, qualquer que seja a ferida ou qualquer que seja a enfermidade que houver, então, qualquer que seja a oração ou súplica que for feita por qualquer homem, ou de todo o teu povo Israel, quando cada um conhecer a sua própria ferida e a sua própria angústia, e estender as suas mãos nesta casa, então ouve tu do céu, o teu lugar de habitação, e perdoa, e concede a cada homem conforme todos os seus caminhos, cujo coração tu conheces. Pois tu somente conheces os corações dos filhos dos homens, para que eles possam temer a ti, andando nos teus caminhos, enquanto viverem na terra que tu destes aos nossos pais. Além disso, acerca do estrangeiro, o qual não é do teu povo, Israel, mas é chegado das terras distantes por causa do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, ouve tu dos céus, do teu lugar de habitação, e faz segundo tudo o que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o seu nome e temer-te, como faz o teu povo Israel, e possam saber que esta casa, a qual edifiquei, é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que tu os enviares, e eles orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolhestes, e a casa que eu construí para o teu nome, então ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e sustenta a sua casa. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu ficares irado com eles, e os entregares diante dos seus inimigos, e eles os levarem cativos para uma terra longínqua ou próxima, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e orarem a ti, na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, fizemos o mal e agimos impiamente, se voltarem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para a qual foram levados cativos, e orarem em direção à sua terra, a qual tu destes aos seus pais, e em direção à cidade que tu escolhestes, e em direção à casa que edifiquei para o teu nome, então ouve dos céus, a saber, o teu local de habitação, para as suas orações e as suas súplicas, e sustenta a sua casa, e perdoa o teu povo que pecou contra ti. Agora, Deus meu, suplico-te que estejam abertos os teus olhos, e que os teus ouvidos estejam atentos à oração que é feita nesse lugar. Agora, portanto, levanta-te, ó Senhor Deus, no teu lugar de repouso, tu e a arca da tua fortaleza, que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam revestidos de salvação, e que os teus santos se regozijem em bondade, ó Senhor Deus. Não desvies a tua face dos teus ungidos. Lembra-te das misericórdias de Davi, o teu servo. Vamos para o capítulo 7. Eu já fiz um comentário, sobre essa passagem, quando nós lemos lá em Reis, que Salomão foi ousado na sua oração, Ele pediu que toda e qualquer oração que fosse feita naquele lugar fosse atendida, mas tinha uma condição, Se o povo se humilhasse, se convertesse, se arrependesse e realmente o reconhecesse. Ele fez um pedido muito ousado e a gente vê a resposta de Deus na sequência, Mas assim, estamos falando de um velho concerto, um velho pacto. Na nova aliança já não entra mais essa atribuição, a resposta à oração ligada ao templo. E isso ficou resolvido com a mulher samaritana, Deixa eu só pegar um papel aqui. Isso ficou resolvido. Já falei isso algumas vezes aqui. Quando a mulher samaritana perguntou para Jesus: nossos pais diziam que era no monte, Vós dizeis que é no templo. Israel, Israel diz que é no templo. E tu, o que dizes?
Onde nós devemos buscar? Onde nós devemos adorar a Deus? E Jesus falou: nem no monte, nem no templo. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Segundo Crônicas, capítulo 7. Então, não tem esse negócio de falar, toda oração que fizer aqui Deus vai responder, porque o lugar aqui é santo, o templo aqui é sagrado, né? Não é o lugar que faz a diferença. O que faz a diferença é a sua vida com Deus. Capítulo 7. Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não conseguiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. E quando todos os filhos de Israel viram como o fogo desceu e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com a face, em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, dizendo: pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos colocar isso? Vamos fazer uma declaração pública? Coloca nos comentários assim, ó. O Senhor é bom. Coloca aí, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas coloca completo. E a sua misericórdia dura para sempre. Vamos deixar isso declarado aí nos comentários? Coloca aí. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nunca se esqueça disso. Recite nas suas orações. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É por causa das misericórdias que nós estamos aqui. Por causa delas estamos aqui vivos, respirando, falando, nos comunicando, lendo, recebendo graça, perdão. É a misericórdia que nos alcança. Versículo 4. Então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. E o rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22, meu Deus do céu, 22 mil bois. É muita coisa, né? Desculpa, gente. Perdão, tá? Mas é necessário estar aqui com vocês. Resfriado, gripado, ou o que quer que seja, vamos em frente. E o rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam nos seus ofícios, os levitas também, com instrumentos de música do Senhor, os quais o rei Davi havia feito para louvar o Senhor, porque a sua misericórdia, dura para sempre. Quando Davi louvava pelo seu ministério e os sacerdotes soavam a trombeta diante deles e de todo Israel, e todo Israel estava em pé. Além disso, Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ele ofereceu ofertas queimadas e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze que Salomão havia feito não foi capaz de receber as ofertas queimadas e as ofertas de alimento e a gordura. O altar é muito pequeno para 22 mil bois e tantas mil ovelhas, né? Então ofereceu no pátio mesmo, consagrou aquele lugar ao Senhor. Então, naquele mesmo tempo, Salomão manteve a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma congregação muito grande, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E no 8º dia eles fizeram uma assembléia solene, porque mantiveram a dedicação do altar por 7 dias e a festa por 7 dias. E no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas, contentes e felizes de coração, pela bondade que o Senhor havia demonstrado para com Davi e Salomão e ao seu povo Israel. Assim, Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que veio ao coração de Salomão para ser feito na casa do Senhor e na sua própria casa, ele prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: ouvi a tua oração. Lembra aquela oração que ele fez? Ouvi a tua oração
escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas, os gafanhotos, as pragas, que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo que é chamado pelo meu nome, então tem a condição, eu ouvi sua oração, tudo bem, se vier crise, se falta chuva, se vier praga, você quer que eu atenda a oração, né? Se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem uma condição. Se o povo se humilhar, orar, buscar a Deus, se voltar dos seus maus caminhos, deixar o erro, né? Esse é o confronto. Essa é a mensagem que muitos hoje em dia não gostam, né? A pessoa quer ouvir, não, vai dar tudo certo, Deus te ama do jeito que você é, você vai prosperar, você vai vencer. Não é bem assim não, calma. Se arrepende, se conserta, se humilha, mude os seus caminhos. Quem sabe o Senhor terá misericórdia dessa forma. Versículo 15. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. E quanto a ti, se quiseres andar diante de mim, como teu pai Davi andou, e fazer segundo tudo o que te tenho ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então eu estabelecerei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, o teu pai, dizendo, não te faltará um homem para ser soberano em Israel. Porém, se vos desviardes e abandonardes os meus estatutos e os meus mandamentos que tenho posto diante de vós, e fores servir a outros deuses e o adorares, arrancai-vos-ei pelas raízes da minha terra que lhes dei. E essa casa, a qual santifiquei para o meu nome, eu lançarei para longe dos meus olhos, e farei com que ela seja provérbio e escárnio entre todas as nações. Deus ainda avisou, né? Mas Salomão, ele vai adorar a outros deuses, ele vai ceder, na verdade, às mulheres que adoram outros deuses, vai construir altares para outros deuses, e o templo realmente, por fim, vai ser profanado, né? E esta casa que é elevada será um espanto para cada um que passar por ela, de modo que dirão, por que o Senhor fez assim a esta terra e a esta casa? E se responderá, porque eles abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles este mal. Capítulo 8. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que as cidades que Hirão havia restaurado para Salomão, Salomão as edificou e fez com que os filhos de Israel ali habitassem. E Salomão foi a Ramate-Zobá e predominou contra ela. E ele edificou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns, as quais edificou em Ramate. Além disso, ele edificou a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortificadas com muros, portas e barras, e Baalate, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades das carruagens e as cidades dos cavalos, e tudo que Salomão desejou edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. E quanto a todo o povo que foi deixado, dos heteus, amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, dos jebuseus, os quais não eram de Israel, dos seus filhos, que ficaram depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel não consumiram, Salomão fez com que eles pagassem tributo até este dia. Porém, os filhos de Israel, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eles foram homens de guerra e chefes dos seus capitães e capitães das suas carruagens e cavaleiros. E estes foram os chefes dos oficiais do rei Salomão, a saber, 250 que governaram sobre o povo. E Salomão
Fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi até a casa que ele havia edificado para ela, porque ele disse: a minha esposa não habitará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares para os quais a arca do Senhor veio. Então Salomão ofereceu ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar do Senhor, o qual ele havia edificado diante do pórtico, segundo uma certa proporção, todos os dias, oferecendo de acordo com o mandamento de Moisés, nos shabates e nas luas novas, e nas festas solenes 3 vezes por ano, a saber, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E ele indicou, de acordo com a ordem do seu pai Davi, as turmas dos sacerdotes para o seu serviço e os levitas para os seus encargos de louvar e ministrar diante dos sacerdotes, como a obrigação de todos os dias exigia. Os porteiros também pelas suas turmas a cada porta, porque assim o havia ordenado Davi, homem de Deus. E eles não se desviaram do mandamento do rei aos sacerdotes e levitas acerca de nenhuma questão, nem acerca dos tesouros. Ora, toda a obra de Salomão estava preparada desde o dia da fundação da casa do Senhor e até ser terminada. Assim, a casa do Senhor foi aperfeiçoada. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à beira-mar, na terra de Edom. E Hirão lhe enviou pelas mãos dos seus servos navios e servos que tinham conhecimento do mar, e foram com os servos, aliás, de Salomão, até Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram até o rei Salomão. O tal do ouro puro de Ofir, né? Tem até uma canção que fala sobre isso. Gente, vou ficando por aqui. Desculpe, hoje está um pouco, fanho, com um pouco de coriza também, mas estou aqui, cumprindo meu compromisso com vocês, e estamos juntos até o fim. E se Deus quiser, até depois do fim. Um abraço de fé e força, até amanhã. Tchau, tchau.